Olá, alunos, bom dia a todos. Hoje eu vou falar sobre educação física no Enem. Como vocês devem saber, eu acredito que nem todos saibam disso, mas a educação física ela é uma disciplina que compõe a área de linguagens. As áreas do conhecimento elas são divididas em quatro, e a educação física ela se encaixa na área de linguagem. E além da educação física, nós também temos as disciplinas de artes, de literatura e de língua portuguesa. Vocês já pararam para pensar por que a educação física faz parte da área de linguagens? Né? Como que ela integra, como que ela se comunica para fazer parte desse grupo? Então, os estudiosos da área de linguagem, eles consideram que linguagem é a capacidade de comunicação de um ser, ou seja, não é somente a fala e a escrita, e sim a capacidade de comunicar, independentemente de como essa comunicação ocorra, né? Que pode ser numa linguagem verbal, que a gente conhece que é através da fala, pode ser através de uma linguagem escrita, que é através dos textos, através da grafia, mas a gente também tem um outro tipo de linguagem, que é a linguagem não verbal, onde nós não utilizamos a grafia, nós não usamos a escrita, não usamos a fala, ou seja, nós usamos outros símbolos. Por exemplo, quando nós estamos na rua, a gente se depara com um semáforo, a gente vê lá tem aquelas cores, o vermelho, o amarelo e o verde. Toda vez que acende a luz vermelha, nós sabemos que é um sinal de pare, não avance, não siga. O amarelo significa um sinal de atenção. O verde é para a gente seguir. Isso é uma comunicação onde nós não utilizamos nem a linguagem verbal e nem a linguagem escrita. E na educação física acontece o mesmo, né? De uma forma não verbal, nós utilizamos a linguagem do corpo, né? Uma linguagem corporal. Por isso que tanto na educação física quanto nas aulas de artes, nós fazemos manifestações, né? Nós nos expressamos através do corpo para nos comunicar. E por isso a educação física ela integra a área de linguagens. Eu não vou me aprofundar tanto nisso, porque o foco da aula é saber como que o Enem cobra isso nas questões. E é interessante a gente saber sobre essas questões de educação física, porque, por exemplo, no Enem do ano passado, foram cobradas 6 questões de educação física. Para vocês terem uma ideia, foi cobrado mais questões de educação física do que de língua estrangeira, que é uma matéria que todos têm consciência que pelo menos 5 questões fixas são cobradas. Né? E a maioria se prepara para essas questões. Então, é necessário que se faça uma preparação também na matéria de educação física. O que isso aí pode somar na sua nota final. Galera, agora vamos dar uma analisada em algumas questões de educação física que caíram no Enem. Essa é do ano passado, do Enem 2019. Vamos dar uma lida no texto para ver o que ele nos traz, né? E a partir da análise dele, entender o que está sendo cobrado. O título é esse: Mídias aliadas ou inimigas da educação física escolar. No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmera de TV construiu uma nova modalidade de consumo, o esporte telespetáculo, realidade textual relativamente autônoma face à prática real do esporte, construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos, efetuados pelo enquadramento, edição de imagens e comentários, interpretando para o espectador o que ele está vendo. Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo e, para tal, faz uso privilegiado da linguagem audiovisual, com ênfase na imagem cujas as possibilidades são levadas cada vez mais adiante, em decorrência dos avanços tecnológicos. Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica. Hegemônica, gente, é que está acima, tá? Hegemônica de esporte. Esporte é esforço máximo, busca da vitória, dinheiro. O preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do fenômeno esportivo. A experiência global do ser atleta é modificada. A socialização no confronto e a ludicidade não são vivenciadas, não são vivências privilegiadas no enfoque das mídias,
mas as eventuais manifestações de violência em partidas de futebol, por exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. Então, o que esse texto está querendo nos dizer é que dentro da prática esportiva existe o que nós chamamos de esporte telespetáculo, que é quando o esporte ele vira como se fosse uma espécie de show através da mídia. É como se o esporte ele perdesse a importância, né, o foco do esporte em si, nas coisas positivas que ele agrega, para focar numa venda, num consumo desse esporte. Se nós pensarmos, por exemplo, nos jogos de futebol, nós percebemos que existem cortes de câmera para dar mais foco em um certo jogador, na bola, no goleiro, a narração do futebol, por exemplo, enquanto o jogo acontece, o narrador ele nos conta com uma emoção, com uma empolgação, ou até mesmo com decepção, toda a cena que está ocorrendo. Ou seja, a mídia ela usa recursos para tornar o jogo muito mais atraente, muito mais envolvente, fazendo com que os telespectadores se envolvam com aquilo, né? E além dos campos, a mídia ela também utiliza essa prática televisiva para tornar o esporte como objeto de venda. Então eles chamam jogadores para fazer propaganda de outros produtos que nem sempre tem a ver com futebol. E muitas vezes o espectador começa a esquecer dos princípios do esporte, que é a questão da competitividade, da saúde, do desenvolvimento físico, enfim. Esquece o que o esporte tem de bom a nos oferecer e começa a ter o esporte como um status. Nós podemos ver, por exemplo, as crianças que querem ser como um jogador de futebol, né? Porque o futebol representa ter dinheiro, ter fama, viagens, poder jogar em times estrangeiros. Então, ela começa a ter uma distorção do foco principal do esporte, da questão de socialização, de saúde, de desenvolvimento, e passa a ter um foco mais midiático, mais destaque em relação a esse esporte. E é essa crítica que esse texto ele está tentando nos passar, né? Então vamos dar uma olhada no que a questão irá nos pedir em relação ao texto. A reflexão trazida pelo texto, que aborda o esporte telespetáculo, está fundamentada na... Então, gente, nós vimos que esse texto ele faz essa crítica do esporte e do contato da mídia com o esporte, se ela auxilia na propagação do esporte dentro de um ambiente escolar, ou se ela distorce, né, o que o esporte é para um telespectador. Então, a partir dessa reflexão, a questão está pedindo para que nós encontramos a alternativa que fundamenta essa reflexão. Então, na alternativa A, ela diz o seguinte: distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. Essa alternativa, na minha opinião, ela é perfeita, né? Ela condiz perfeitamente o que diz no texto. Realmente acontece essa distorção para quem está assistindo esporte pela TV. A pessoa ela começa a não visualizar os fundamentos e os princípios do esporte, que é a questão da interação social, a questão da saúde, né, do desenvolvimento da competitividade, do respeito. E ela começa a ter um olhar do ser atleta como uma forma de status, né, uma forma de realização financeira, né, de fama. Então, realmente, tem uma distorção do conceito do ser atleta, e uma distorção do esporte para quem está assistindo. E na alternativa B, ela diz assim: interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido. Essa alternativa, ela até é condizente com o texto, ela faz sentido, porque essa distorção ela acontece porque a mídia ela ajuda que os espectadores tenham uma compreensão diferente do que está acontecendo, porque a mídia ela induz a nossa compreensão, mas a interpretação do espectador ela se faz tanto com auxílio da mídia ou sem o auxílio da mídia, né? Por exemplo, se a gente está no estádio, por exemplo, assistindo um jogo de futebol, eu posso ter uma outra interpretação, né, sobre o esporte. Posso achar que ele é válido, que ele é saudável, que é bom praticá-lo, né? Ou você pode achar que não gosta disso, né? A interpretação ela é algo subjetivo, ou seja, cada espectador vai ter sua interpretação, né? Com auxílio de outro espectador, com auxílio da mídia ou não.
Nós podemos dizer que a interpretação do espectador é algo muito mais geral e muito mais abrangente. Na alternativa C, ela diz assim: utilização de equipamentos audiovisuais de última geração. Realmente isso acontece. Para a gente ter um contato da mídia com o esporte, né, televisionado, nós temos a utilização de equipamentos audiovisuais, de câmeras de última geração, de equipamentos mais modernos. Isso é um fato. Mas não é o que está refletindo o texto. Porque mesmo que não tenha aparelhos tão modernos, se a gente for pensar no futebol da década de 1960, 1970, por exemplo, os equipamentos eles não eram tão modernos assim. Mesmo assim, a mídia ela fazia esse trabalho de investir nesse status do futebol. A alternativa D, ela diz da valorização de uma visão ampliada do esporte. Então, gente, muito pelo contrário nessa alternativa. O que acontece é que a mídia ela vai afunilando o olhar do espectador, né? Então, ela não amplia, ela não valoriza de forma ampliada o ponto que cada um pode chegar numa coisa diferente. A mídia em questão do esporte, ela começa a ser tendenciosa, né? Porque ela vai direcionando o nosso olhar, né? Ela faz cortes de câmera para chamar a nossa atenção. Como eu já falei, o narrador ele vai narrando com mais emoção, com mais empolgação, quando por exemplo, é um time brasileiro, né? Para causar aquela euforia nacional. Não sei se vocês já notaram que quando o jogo é entre times de países que não têm relação com o Brasil, às vezes o narrador talvez não coloque tanta emoção na narração assim, né? Para não causar aquela ênfase nacional. Ou seja, não é uma valorização ampliada. Pelo contrário, ela é restrita. E na alternativa E, equiparação entre a forma e o conteúdo. No texto, se nós prestarmos atenção, ele diz que ocorre o contrário, que se valoriza a forma, né? A imagem, né? de como isso é transmitido, mas se esquece do teor e do conteúdo, ou seja, do verdadeiro sentido do esporte. Quando ele fala ali em equiparação, ele está tentando dizer que a forma e o conteúdo são iguais, que não tem essa diferença nesse esporte telespetaculado, né? Que não é bem assim que isso acontece. Então, essa é mais uma questão do ano passado, né, do Enem de 2019. Educação para a saúde mediante programas de educação física escolar. A educação para a saúde deverá ser alcançada mediante interações de ações que possam envolver o próprio homem mediante suas atitudes frente a exigências ambientais, representadas pelos hábitos alimentares, estados de estresse, opção de lazer, atividade física, agressões climáticas, etc. Dessa forma, parece evidente que o estado de ser saudável não é algo estático. Pelo contrário, torna-se necessário adquiri-lo e constituí-lo, de forma individualizada, constantemente ao longo de toda a vida, apontando para o fato de que a saúde é educável e, portanto, deve ser tratada não apenas com base em referências de natureza biológica e higienista, mas, sobretudo, em um contexto didático-pedagógico. Então, o texto ele está nos dizendo que a questão da saúde, tanto corporal quanto a saúde mental, ela se dá em relação a diversos fatores. Vocês viram no texto o trecho que fala que a saúde se dá pelos hábitos alimentares, pelo estado de estresse da pessoa, né? Ou seja, se a saúde mental da pessoa está saudável ou não. Fala sobre as opções de lazer, se essa pessoa se diverte, se ela tem um tempo para se cuidar, para relaxar. Fala da atividade física, né? Que também está relacionada à questão da saúde corporal. Agressões climáticas, né? Ou seja, tem estudos que comprovam que quando tem um clima muito mais frio, as pessoas têm uma tendência a ficar mais retraído, né? Ou seja, a gente não tem aquele impulso energético de querer fazer atividade física.
bate aquela famosa preguiça, né? Até a nossa alimentação muda de acordo com o clima. No verão, nós podemos notar que temos mais disposição, né? O sol, eles não dá mais energia, né? e motivação para praticar exercício físico. Então, o clima, ele também vai estar relacionado com a saúde de uma pessoa. E daí, o texto ele vai dizendo que o estado de ser saudável não é algo estático, né? Não é algo fixo. Pelo contrário, isso ele vai se construindo, ele vai se trabalhando em etapas, né? Para criar uma rotina saudável. Então, a partir da análise do texto, vamos dar uma olhada nas alternativas e ver o que o enunciado irá nos pedir. A educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados a. Então, a questão ela está nos pedindo que nas alternativas a gente ache a opção que mais se enquadre a comportamentos de acordo com uma educação saudável. Na alternativa A, diz o seguinte: adesão de programas de lazer. Programas de lazer realmente deixam a nossa mente, a nossa cabeça mais saudável, pois se estamos mais estressados, não estamos relaxados, nós não conseguimos nos concentrar, não conseguimos ter uma mente saudável para deixar o corpo saudável também. E a adesão de programas de lazer contribui sim para uma educação saudável, mas não é só isso. Essa alternativa ela é muito restrita, é muito específica. Essa alternativa B, né, ela fala sobre opção por dietas balanceadas. Aqui também está muito parecido com a alternativa A. Opções por dietas balanceadas quer dizer que eu vou ter uma alimentação saudável, ou seja, eu vou ter uma educação alimentar. Só que como na alternativa A, isso é muito restrito, é muito pouco. Quando nós falamos da dieta balanceada, estamos falando mais de uma questão corporal. E é preciso que a nossa mente e o nosso corpo estejam em harmonia, estejam mais saudáveis. Então, essa alternativa B é muito específica em deixar o corpo saudável. Na alternativa C, ela diz o seguinte: constituição de hábitos saudáveis. Então, essa alternativa, como vocês podem ver, ela é bem mais ampla, né? Quando fala de hábitos saudáveis, ela pode tanto estar falando de programas de lazer que trabalham a nossa mente, como também pode estar falando de dietas balanceadas, né? Que vai trabalhar o elemento para ter um corpo mais saudável, né? Para ter mais disposição. Ou seja, quando se fala de hábitos saudáveis, está falando de um todo. Isso que eu quero ter uma mente e o meu corpo mais saudável. Na alternativa D, fala da evasão de ambientes estressores, ou seja, abandonar ambientes que não nos fazem bem mentalmente, né? Coisa que nos estressam, onde que a nossa autoestima fica para baixo, né? Criando um bloqueio mental que a gente não consegue cuidar da nossa alimentação e nem do nosso corpo. Essa alternativa D, ela também fala de uma forma específica, né, de uma saúde mental. E por último, na alternativa E, fala da realização de atividades físicas regulares. De fato, praticar atividades físicas regulares também é uma educação para a saúde. Mas também aqui está muito específico a saúde do corpo. E é necessário que todo o nosso ser esteja por completo em harmonia, né? Mente e corpo. Galera, então eu trouxe essas duas questões de educação física para vocês, que caíram lá no Enem do ano passado, e para não ficar muito extenso, eu selecionei somente essas duas, né? Para poder comentá-las. Vocês sabem, como eu falei na aula, que no Enem de 2019 foram 6 questões de educação física, mais do que a língua estrangeira. E eu vou deixá-las como atividade para vocês, né, que vocês respondam elas lá na barra trabalhos. Elas foram bem comentadas, acredito que pelos comentários que eu fiz, dá para saber quais são as alternativas corretas. Então, galera, por hoje é só. Só não demorem para responder essas questões,
E aproveitem também para colocar as atividades anteriores em ordem, pois na semana que vem eu vou estar fechando as notas. Tá? Então, se cuidem. Por hoje é só. Tenham todos um bom dia.